boas-vindas. Nós gostaríamos de começar brindando vocês com as imagens da fotógrafa Sandra Albanjo. Fez um trabalho aqui de natureza na nossa cidade, que eu acredito que vai emocionar muita gente. Então, vamos a ele. A exposição se chama Itapecerica, o lugar que queremos cuidar. Então, vamos lá. Vou pedir para a Sandra vir aqui para receber as palmas aqui. A uma das paisagens mais lindas do Brasil. Eu acho que é impressionante saber que tudo isso é nosso, toda essa riqueza é nossa, do macro e do micro, essa delicadeza toda, essa grandeza. Obrigada, por tudo. Eu acho que todo mundo, algumas pessoas estão curiosas para saber o que é o preservar, né? Então eu vou chamar meu amigo Arnaldo para me ajudar a explicar um pouquinho isso. Arnaldo, vamos lá? Tentar explicar o que está acontecendo aqui nessa cidade, o que é esse preservar. Bom dia. Temos só um microfone para o estúdio pedir. Sim, bom dia a todos. Eu sou morador de Itacoatiara desde 2000, então 18 anos. E queria contar uma história. Quando cheguei no bairro de Itacoatiara, tinha um vizinho que se chamava Tomás Iannelli. Tomás Iannelli era um artista plástico brasileiro, reconhecido internacionalmente. E eu tive a sorte e a honra de conviver com ele no momento em que ele recebeu no Chile o prêmio de representante da arte latino-americana. Portanto, um brasileiro representante da arte latino-americana deveria ser destacado e conhecido por todos e morador de nosso bairro de Itacoatiara. Mas o mais importante é que ele pintava seus quadros, que existem, estão expostos, alguns na Pinacoteca e no mundo todo, com terra de nossa região, da qual ele havia conseguido mais de 10 cores e formações arqueológicas que se transformaram em quadros. Tomás Iannelli, quando me encontrava, ele me chamava de doutor. Dizia: doutor Arnaldo, o senhor salvou nossa mata. Nessa época não entendia o que queria dizer com isso. Demorei muito tempo para entender que o fato de termos adquirido um sítio com mata no fundo do sítio de Tomás Iannelli preservou a visão da natureza que ele tinha desde sua casa. Mas, além disso, sem a intenção consciente, havíamos nos tornado defensores do meio ambiente. Então, preservar tem essa história e eu queria homenagear este meu amigo Tomás Iannelli, a quem ajudei a fazer o seu discurso em espanhol, porque eu sou argentino, e ficamos lendo Neruda naquelas noites sob o som das cigarras. E assim chega hoje ao preservar, e agradeço a vocês, a Adriana, a essa turma que manteve viva aquela chama que, de alguma forma, Tomás Iannelli, Edson e eu começamos a acender no nosso bairro.
Muito emocionante tudo isso, muito verdadeiro. Obrigada, Arnaldo. Então, preservar começou pequenininho lá atrás, sem saber que era preservar, e foi caminhando e encontrou muita gente, muitos que estão aqui. O que nos uniu, esse grupo que está trabalhando hoje, que organizou esse evento, o que nos uniu foram urgências, emergências, né? Primeira coisa que nos deu um sentido de emergência foi a febre amarela, que chegou até nós, a morte dos bugios. Nós sabemos que, para todos da cidade, o perigo que foi tudo isso, essa ameaça à nossa saúde, hoje a certeza de que tudo isso é consequência do desequilíbrio ecológico, da invasão das matas, destruição da natureza, que tudo isso chegou até nós. Então isso foi o primeiro sentido de urgência que surgiu entre nós para ampliar esse movimento. Quem mora na beira das matas, na borda das matas da cidade, sabe como foi difícil enfrentar a morte dos bugios, presenciar isso, e também as perdas de vidas humanas, né, relacionadas com essa doença. O segundo sentido de urgência também grande foi quando, por volta do dia 11 de dezembro, por aí, nós fomos surpreendidos pela Rádio Bandeirantes de que haveria uma audiência pública na cidade para falar sobre a ampliação da pedreira da Votorantim no bairro de Taquaciara. Foi realmente uma coisa inesperada. Isso foi anunciado alguns dias antes da reunião. A reunião aconteceria no dia 14 de dezembro, alguns dias depois. Então a audiência pública foi programada para ser feita realmente no momento que todo mundo estava se preocupando já com as festas de fim de ano, com o Natal, para que ninguém participasse mesmo. Não foi divulgado na cidade a audiência pública, teve um cartazinho que foi colocado e tirado na frente da prefeitura, e nós também fomos tomados por isso. Nesse momento, nosso grupo já estava articulado já, e a partir disso começamos a fazer nossas reuniões. Eu vou falar aqui o nome das pessoas que estão envolvidas com esse movimento. Então, Arnaldo Domingo, vocês já conhecem. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Abelhão. Aí nós estamos nessa caminhada com Odete Monteiro, Marcos Monteiro, Elias Frameschi, Claudinei, Leda Archman, quem eu estou esquecendo, mas aqui, Maurício, Bea, Davi, professor Davi e Cláudio, né? E está chegando mais gente, né? E muitos de vocês que estão aqui, que estão chegando nesse movimento. Essa expansão da pedreira, realmente a gente vai dar informações durante o encontro, mas é uma área de 19 campos de futebol, né, com mananciais. Muitas das fotos que vocês viram aqui são de lá, principalmente as de mananciais, que Sandra retirou. É um santuário, na verdade. A própria empresa, no seu relatório de impacto ambiental, com duas campanhas rápidas, né, Davi? Duas campanhas rapidíssimas de fotografia, conseguiu encontrar onça parda, veado mateiro, caititu, bugio, mão pelada, furão pequeno, jaguatirica, cachorro do mato, gato do mato. A lista não acaba mais dos grandes mamíferos, fora as aves raras, como araponga, urutaú e todas as aves que vocês presenciam aqui nas matas. Então, além dos mananciais, tudo isso, né? E então nós fomos pegos por essa questão. Estivemos presentes lá na audiência pública e começamos a trabalhar mais fortemente. E mais recentemente, todo mundo está presenciando também na cidade, a chegada das grandes construtoras aqui, com o consórcio de imóveis, que estão chegando, invadindo áreas sem que nós vejamos, sem que tenha nada ainda, certo, de licenciamento ambiental e nenhum processo legal por trás disso. Estão chegando e vendendo, né? Então, a nossa cidade já não tem um bom saneamento básico, saúde, educação. Imagina, tudo isso acontecendo. Temos que nos posicionar, né? Então, o Preservar nasceu dessas urgências
Nós estamos nos comunicando muito pelo Facebook, mas agora com o nome de vocês nós queremos entrar em contato, né? Para que possamos fazer novas reuniões, novos encontros como esse e movimentarmos o nosso trabalho em defesa do meio ambiente na cidade. Temos uma representação já no Ministério Público, temos muitas articulações que vamos colocando para vocês. Então, sejam bem-vindos. Vamos começar com as nossas palestras, que a gente também é do grupo, gente do entorno, gente da cidade, né? Vou chamar a mesa. César Pegoraro, sócio-educador do SOS Mata Atlântica, nosso grande amigo, nosso colaborador, nosso guardião do Rio Tabaciara. Vou chamar também Eunice Maria da Silva, da SEAI, Sociedade Ecológica Amigos do Embu. Obrigada, Eunice. Também participa da Rede Mosaico, a Sociedade Ecológica Amigos do Embu, que o presidente é o Rodolfo Almeida. Eu estou aguardando a presença dele, espero que ele consiga chegar a tempo. E uma pessoa que está nos ajudando muito, eu quero fazer aqui um agradecimento público a Rodolfo. E também, o Eunice também faz parte da Rede Mosaico, que é um grupo que está unindo o nosso entorno aqui. As matas não têm geografia, é uma mata só. Sobre Tapecerica, Cotia, São Lourenço da Serra, Embu, Iguaçu, Embu das Artes, né? Todos juntos. Então a Rede Mosaico tem essa missão de nos unir, todos nas nossas discussões. Estamos aguardando também Marcos Humos, que é geógrafo também ligado à Rede Mosaico. Então, eu passo a palavra a César Pegoraro. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui em Tapecerica, terra que eu gosto tanto, admiro tanto, entre amigos, discutindo uma questão tão pouco importante quanto o lugar onde vivemos e como queremos viver daqui para adiante. Então, muito obrigado pelo convite e acho que pela confiança aí de trazer algumas reflexões, trazer algumas contribuições para que de fato a gente saia daqui refletindo sobre o que temos, sobre o que tem acontecido e para onde queremos ir. Então eu trouxe algumas provocações, não sei se todo mundo está conseguindo ver aqui a telinha. Então Tá bom. Obrigado, Gil. Então eu queria trazer algumas reflexões sobre modelos de sociedade, modelos de desenvolvimento. Essa palavra, inclusive, etimologicamente ela é legal, né? Porque a gente quer envolver as pessoas, a gente quer isso que está aqui. Desenvolver me parece uma coisa, às vezes, contrária a envolver as pessoas, envolver as pessoas com o seu ambiente. Então, eu trouxe algumas reflexões, um pouco nesse sentido de como a gente, na história brasileira, tem se desenvolvido, tem buscado modelos para o uso do solo, a exploração da natureza, e para a gente parar um pouco para olhar o que está acontecendo em Tapecerica. Então, eu queria fazer um pouco essa viagem do Brasil para chegar aqui em Tapecerica, mostrando um pouco essas relações. Por favor. Então, esse aqui, só para começar, é a tal da nossa Mata Atlântica, né? Para quem já viu esse mapa do Brasil, a gente conhece muito o Brasil político e pouco o Brasil natural. Natureza, a gente tem muito orgulho da nossa natureza, mas muito pouco da nossa natureza de fato a gente conhece, tão menos ainda a gente preserva essa natureza, né? Basta ver a lição que a gente teve de biodiversidade aqui na apresentação que a gente teve sobre algumas imagens de Tapecerica mostrando a riqueza que a gente tem e o pouco que a gente cuida, o pouco que a gente conhece. Então essa é a Mata Atlântica. E o que acontece? Foi justamente por aqui que começou a invasão do Brasil, né? Lá em 1500, aliás, amanhã comemoraremos um aniversário da invasão. Aliás, estamos numa semana muito maluca, né?
abrindo um parênteses aqui, tivemos dia 19, o dia das populações originárias, dia do índio, né? Hoje é o dia da libertação, é o dia de Tiradentes, e amanhã é um dia bastante controverso, porque é o dia que marca justamente a perda de liberdade dos índios, a perda da natureza brasileira pelo processo histórico dessa ocupação do Brasil, e coincidentemente, dia 22 de abril também é o dia da Terra, o dia em que a gente para discutir os direitos da Mãe Terra. Então essa semana é bem especial para a gente fazer um evento como esse, porque estamos vivendo todo esse simbolismo aqui agora em Itapecerica da Serra. Então vamos lá, rapidamente. Estamos aqui, né, São Paulo. Nessa região chamada Mata Atlântica vivem alguma coisa como 72% dos brasileiros. É onde nós temos então o maior aglomerado humano do Brasil, está nessa região, o maior PIB, o maior desenvolvimento industrial. Podemos passar. Todo o desenvolvimento brasileiro aconteceu nessa região, iniciou nessa região, de modo que esse modelo desenvolvimentista, baseado na exploração da natureza, na substituição da natureza original pela natureza da monocultura, pela urbanização, fez com que dessa Mata Atlântica sobrassem apenas 8,5% no Brasil. Isso faz com que esse bioma em que nós vivemos, chamado Mata Atlântica, seja o segundo bioma mais ameaçado de extinção no planeta Terra. Então, por natureza, olhando para o Brasil, esse é o modelo que a gente recebeu como uma herança maldita do processo de colonização. A natureza é desimportante. A natureza é objeto para ser comercializado, ser explorado, custe o que custar, por qualquer um, em qualquer condição, porque isso é desenvolvimento. Vender a terra dá dinheiro. Vender a nossa riqueza natural dá dinheiro. Só que a gente vende essa riqueza natural apenas uma vez. É como queimar um palito de fósforo. Ele só é queimado uma única vez. Então o que acontece é isso. E aí o interessante é ver que, sobrando 8,5%, que impactos a gente sofre com essa perda? Ou será que a natureza é desimportante para a nossa qualidade de vida? Bora. Mesmo tendo essa ameaça toda, ele ainda é guardião da maior biodiversidade planetária. O bioma que tem maior biodiversidade no mundo é essa Mata Atlântica onde a gente está. Então, mostrando para a gente essa resistência, né? Sobrando um fragmento tão pequeno de Mata Atlântica, ou restos tão pequenos de Mata Atlântica no Brasil, ela ainda é o bioma mundial que tem maior quantidade de biodiversidade. E aí, muito rapidamente, história do Brasil, né? 1500, quando teve a invasão, 100% da Mata Atlântica estava em pé na gestão indígena, né? Quando os índios eram os gestores dessa terra. E o que acontece é que começamos a passar ciclos econômicos na nossa história. O primeiro deles foi a venda, a retirada daquilo que era nobre, a madeira nobre da ocasião, o tal do simbolismo do pau-brasil, que acabou deixando como legado o nome para essa terra. Substituindo a mata pelo ciclo da cana-de-açúcar, que a gente mantém até hoje como sendo símbolo do desenvolvimento, do crescimento, né? Olha o nosso etanol aí, como tem sido importante na balança econômica mundial. Ciclo do café, ciclo de outras monoculturas, como logo depois a gente começou a ter os grãos e o eucalipto no século XIX. A industrialização, que necessitava inicialmente de queimar madeira para poder gerar energia. Junto com a industrialização, a grande malha férrea que a gente teve no Brasil, que precisava de madeira para ser construída, madeira para ser queimada para movimentar os trens. Ou seja, as florestas foram um grande motor do desenvolvimento, do crescimento do Brasil que temos até agora. E mais recentemente o que a gente tem é esse processo chamado urbanização, né? A gente faz parte aqui da metrópole de São Paulo, depois eu vou mostrar uns mapinhas, mostrando justamente isso, que a gente... viver em cidades é gerar um impacto sobre a natureza sem precedentes e sem ter ideia de que a gente está exercendo esse impacto. Nas grandes cidades nada se produz do que se come, do que se bebe, do que se veste, do que se usa. Então, quer dizer,
Quando a gente vai se alimentar nas grandes cidades, de onde está vindo a comida, como ela está sendo transportada, então quer dizer, a gente está gerando impactos em outras regiões. Foi feito um estudo em São Paulo apontando de onde vem a madeira da construção civil usada no município de São Paulo. E os dados são alarmantes da gente perceber o altíssimo índice de madeira vindo de forma ilegal da Amazônia. Quando a gente está crescendo em São Paulo, desenvolvendo São Paulo, quer dizer que a gente está exercendo uma pressão sobre a Amazônia sem saber? É justamente isso. Então a gente fala, salve a Amazônia, mas eu não vou deixar de construir minha casa, de reformar, não vou deixar de consumir madeira. Então é muito doido como a gente, nas cidades, não percebe o impacto que a gente tem em outras regiões, né? Então o que acontece é que todo esse desenvolvimento fez com que a gente chegasse a essa altura da nossa história com apenas 8% de Mata Atlântica no Brasil. Esse é o modelo tradicional de desenvolvimento. É sobre esse modelo que nós estamos falando hoje aqui no Preservar Itapecerica. É isso que está acontecendo aqui. É esse modelo que está vindo de cima para baixo para essa região, né? Então, vamos ver alguns mapas para explorar um pouco o que isso quer dizer. Quando a gente fala em floresta, para além dessa questão, entre aspas, por favor, romântica, dos bichinhos, do som delicioso dos passarinhos, para além de toda essa questão, que papéis ou que serviços ambientais uma vegetação presta para a gente? Então vamos tirar o romantismo de lado e vamos ser técnicos, de olhar para a natureza, olhar para essa vegetação preservada como produtora de serviços ambientais. Todo mundo quer respirar um ar puro, todo mundo quer beber uma água pura, todo mundo quer ter os rios preservados, todo mundo quer ter as nascentes preservadas. A natureza está fazendo isso e a gente não consegue avaliar o quanto vale todo esse serviço. Então, para a nossa felicidade, e aí é uma coisa que depois a gente vai explorar um pouco mais para frente, é isso, a gente olha para a natureza. Volta, por favor. Só o próximo, por favor. Não, para frente. Esse. Quantos serviços ambientais, de guardar os agentes polinizadores, guardar as nascentes, armazenar carbono em tempos de aquecimento global, né? Remover poluentes da atmosfera para que a gente respire um ar melhor. Quantos serviços a natureza nos presta gratuitamente? Para a nossa felicidade, isso passou a também ser valorado atualmente. Então, quer dizer, vários instrumentos, várias entidades, vários organismos econômicos estão estudando o valor de uma floresta em pé. Porque até hoje no Brasil e no mundo, em grande parte, ganhou dinheiro quem desmatou. Se eu tenho uma floresta e eu desmato e ponho gado, quando eu vendo esse gado eu ganho dinheiro. Tem uma floresta, eu desmato, ponho cana e café, quando eu vendo a minha safra de cana e café eu ganho dinheiro. Tem uma floresta, preservei a floresta, o que eu ganho? Título de trouxa. No Brasil é isso, quem preserva é bobo, quem preserva é otário, quem preserva é pobre. Infelizmente essa é a realidade. Basta a gente ver como estão hoje em dia os nossos congressos dominados pelo agronegócio, justamente isso, empresários da degradação, das monoculturas, empresários do veneno mandando no Brasil e impondo a sua forma de como se deve ser feita a gestão da terra. Terra preservada é terra improdutiva, na linguagem deles, como se isso aqui não fosse produção da vida, ou garantia da vida. Então é meio controverso que a gente tenha uma floresta preservada, garantindo tantos serviços ambientais e pelos órgãos competentes, muitas vezes chamada de terra improdutiva, como se a gente não dependesse de água e ar para viver, dos agentes polinizadores para ter as nossas safras acontecendo. Então é muito doido a gente ter chegado nessa altura da história do Brasil não reconhecendo o valor das florestas, sendo o país que mais tem florestas, e permitindo com que os desmatadores históricos sejam anistiados aqui no Brasil. Quer dizer, quem desmatou, coitado, ele não sabia que não podia desmatar, ele não é mais um criminoso ambiental, né? Então, quer dizer, ainda temos essa leniência, muitas vezes, do órgão fiscalizador, do órgão competente com o crime, né? Quantos criminosos ambientais vocês conhecem presos no Brasil? Quantos crimes ambientais a gente conhece acontecendo no Brasil? É muito doido, porque é controverso. É muito controverso o cenário.
Bora caminhar para lá. História. Esse é o estado de São Paulo, do original ao atual, em termos de Mata Atlântica. Então, pensando nos serviços ambientais, como é que estamos no estado de São Paulo? Esse é um modelo que a gente está buscando para Itapecerica da Serra nesse momento, com as políticas que estão implementadas aí. Pegar todos esses serviços ambientais, todo esse conforto, todo esse carinho, toda essa relação com a natureza, e vende-se, e troca-se, e deixa-se barato, e permite-se a especulação, permite-se a invasão, permite-se a mineração. Né? Então, quer dizer, olha o que fizemos e o que estamos fazendo. O pouco que a gente tem vale ouro. O que é raro é caro. Não é por isso que, por exemplo, o ouro é um bem valioso, porque ele é raro, então ele é caro. A gente está falando de floresta no Brasil, está ficando um artigo cada vez mais raro, e quanto mais raro fica, mais barato está para desmatar, para degradar, né? Mesmo tendo essa perda absurda. Aqui vamos resgatar então um pouco de lei, galera. Esse mapinha aqui, as áreas que a gente vê pintadas de verdinho, tanto aqui, esse é o mapa da bacia do Alto Tietê. Esse aqui está funcionando. Beleza. Esse aqui é o mapa da bacia do Alto Tietê. Toda essa região aqui, pintada de verde, né? Itapecerica da Serra está aqui. Aqui é a região da Cantareira. Aqui a mancha urbana metropolitana. Isso aqui desde 1976 tem uma lei de proteção aos mananciais. Manancial é uma região, por excelência, produtora de água. Portanto, uma região que produz água, naturalmente tem suas nascentes preservadas por florestas, porque não existe água sem floresta e não existe floresta sem água. Então, em termos de manter essa relação de produção de água em quantidade e qualidade, desde 1976 a gente tem uma lei que protege essas regiões, dizendo que elas são um santuário, elas são lugares especiais para serem ocupados e usados com inteligência, com parcimônia, com planejamento, com respeito à manutenção dos serviços ecossistêmicos, dos serviços ambientais. Tá? Então não é uma coisa de agora. A gente já tem aí mais de 40 anos dessa lei. Né? E por outro lado, o que a gente tem é esse modelo que a gente herdou de desenvolvimento se espalhando. Essa mancha, quando eu cheguei aqui, eu vim olhar aqui pela janela. Cada vez que eu venho a Itapecerica, eu fico procurando como é que a mancha urbana vinda lá de São Paulo está chegando cada vez mais perto daqui. Então quem estava aqui logo cedo viu que eu vim aqui para a janela dar uma namorada aqui, para ver como é que essa mancha está cada vez mais consumindo, está se espalhando, mas com um modelo insustentável. Vocês querem um exemplo disso? São Paulo, que está aqui no miolo, já foi conhecida como Terra da Garoa. Todo mundo conhece esse apelido? Onde é que está a garoa de São Paulo? A garoa de São Paulo estava na Mata Atlântica que tinha na cidade de São Paulo. Quando a gente desmatou a Mata Atlântica e permitiu que acontecesse isso daqui, a garoa foi embora. Em dias de inverno, que a gente está entrando agora, a região da Moca, do Brás, bem ali no centro, chega a ficar com 12% de umidade relativa do ar. Vocês sabem o que é 12% de umidade relativa do ar? É o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo. Caramba, mas não era a Terra da Garoa? Esse é o modelo que está sendo posto para cá agora, galera. É isso que está vindo para cá. Essa mancha está se espalhando. O modo de uso do solo é esse modo de uso do solo que tem se aproximado. Tem vindo de uma forma sorrateira, voraz, com anuência, infelizmente, de vários setores, né, da sociedade, enfim. Então é bacana a gente prestar atenção. Mais um mapinha dos mananciais aqui, já mostrando a metrópole toda, né? Enfim, Itapecerica está aqui. Bora, o próximo é legal. E esse é um mapa que ninguém conhece. Quando a gente tira essa roupagem da vegetação e da mancha urbana, é isso que sobra. As veias, os veículos, o nosso sistema circulatório terrestre. Olha que bonito esse mapa. E mais uma vez destacando a região de Itapecerica, a riqueza que a gente tem, a pujança que a gente tem dessa natureza ainda presente aqui. A importância que a gente tem
não só para quem mora aqui no município, mas nós estamos numa região produtora de água. Portanto, que água a gente vai produzir, ou que água que a gente continuará tendo para os munícipes, para os visitantes e para os consumidores dessa nossa água, se de fato a gente continuar com esses padrões de uso e ocupação do solo. Infelizmente, a coisa é a gente já vê diversos rios contaminados e ficando cada vez mais contaminados no território. A Adriana e o Milton têm acompanhado com a gente a vida do rio Itacoaciara. Ação e cultura a gente tem naquela sociedade que está no entorno do rio. Quando a gente vê um rio poluído, o rio não é poluído, nenhum rio nasce poluído. O rio está poluído porque a nossa sociedade está poluída, a nossa sociedade está doente. E o espelho disso está lá no rio. E estamos falando de uma região muito abundante de rios. Que rios temos, que rios queremos, né? E aí tem muita gente que briga nas regiões de mananciais, e era uma briga que vinha desde a lei dos mananciais de 76, e quando a gente foi conversar sobre a lei específica da Guarapiranga, muitas pessoas falavam, em área de mananciais não se pode fazer nada. A lei dos mananciais inviabiliza os nossos negócios. As pessoas que dizem isso só têm uma visão para o que é negócio, que é um negócio que o colonizador fazia, a exploração da terra a qualquer custo, de qualquer jeito. Isso de fato tem viabilizado. Mas será que não tem como a gente ganhar dinheiro ou fazer a vida econômica de uma sociedade andar junto com a preservação ambiental? Será que isso não é possível? Será que não temos modelos que permitam que a sociedade se desenvolva associada à preservação ambiental? Temos vários modelos. Sobre isso que a gente vai falar hoje aqui ainda, né, Alice? Sobre esse modelo, sobre esses modelos, né? Aqui o mapa da lei específica, ainda mostrando onde é que estão os fragmentos vegetais aqui na nossa região. Então, quer dizer, a gente ainda tem o que preservar, a gente ainda tem o que proteger. Eu fui fazer um retrato, fiz ontem esse retrato do que é, de como é que está Itapecerica da Serra na questão da Mata Atlântica, que a gente consegue mapear lá pela Fundação SOS Mata Atlântica. Então, a gente tem um sitezinho lá chamado Aqui Tem Mata, e no Aqui Tem Mata a gente consegue mapear todos esses fragmentos em Itapecerica da Serra. Todos eles têm mais de 3 hectares, então pensa assim, que ainda tem fragmentos menores que a gente consegue perceber. E isso é motivo do nosso orgulho. Isso é motivo da gente ainda ter qualidade de vida na região. Isso é motivo para a gente parar, olhar e pensar que Itapecerica queremos. Né? A gente tem esse poder. Né? E aí, um dado que eu achei bastante legal, interessante, é que ainda temos 29,17% da Mata Atlântica do território de Itapecerica. Ainda temos. Se a gente for pensar no que sobrou do Brasil, o Brasil tem 8,5%. E no estado de São Paulo, então, o estado de São Paulo tem 95% do total. Então, quer dizer, a gente está bem no município. Contudo, forças estão aí querendo que isso saia, em nome de uma coisa chamada desenvolvimento. Então é bacana a gente ficar atento a isso. Isso aqui, o ciclo d'água, todo mundo conhece, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Como as florestas são importantes para a manutenção dessa qualidade de vida, não só de preservação da água no solo, como a preservação de água na atmosfera. As árvores fazem esse processo da transpiração que mantém essa condição climática interessante, que mantém uma respirabilidade do ar, né, que mantém esse ar respirável e promove a limpeza do ar. Então, quer dizer, quem está por aqui na região quer continuar respirando, é bom a gente pensar em qual papel que esse ser tecnológico aqui faz. A árvore. Bora. E aí os desastres advindos do nosso mau uso do solo, né? Então, quer dizer, a gente negligencia o funcionamento da natureza, a gente ignora, né? Nós, enquanto bichos, somos muito ignorantes, ou somos muito truculentos em reconhecer a importância e os serviços que os outros seres fazem para a gente. Então, isso aqui é o que a gente tem buscado hoje em dia, né? Retifica, canaliza, ocupa as margens, e a gente
A gente é responsável por essas situações. Enchente é um fenômeno social, não é um fenômeno natural. É a gente que está fazendo a coisa errada no lugar errado, né? E aí eu queria só deixar uma última questão para a gente aqui, que é que tipo de desenvolvimento a gente quer. A gente tem hoje em dia duas coisas interessantes que eu queria trazer para a gente aqui. Uma delas é o tal do pagamento pelos serviços ambientais. Vocês já ouviram falar disso? Tem uma série de legislações sendo discutidas em âmbitos municipais, em âmbitos estaduais e lá no Congresso e no Senado, no âmbito federal. Pagamento por serviços ambientais é o quê? É um sistema econômico que consegue avaliar, consegue prover recursos aos proprietários que protegem o seu ambiente, protegem a sua propriedade. Então, é um instrumento de justiça ambiental, porque quem protege não é mais o otário. Quem protege hoje em dia ganha para proteger. Então, quer dizer, isso é uma coisa que nós, enquanto munícipes, nós, enquanto paulistas, a gente deve brigar nas nossas casas de leis para que seja discutido. Se o proprietário recebe pela sua área preservada, ele não vai ter interesse em vender, em picotar, em deixar invadir, em vender o que tem lá de melhor, ou de ir embora para outra região e vender baratinho a terra dele. Ele vai ganhar para preservar. Isso passa a ser legal, porque ele vai ter a renda dele, vivendo em harmonia com o seu território, né? Então eu trouxe dois exemplos só, que são dois exemplos que eu gosto muito, acompanho há bastante tempo. É o exemplo do Cultivando Água Boa, que a Itaipu Binacional fez ali na região do Lago Itaipu, perto da represa, né, lá no estado do Paraná, que envolveu diversos proprietários rurais para que preservassem as suas nascentes, que recompusessem a mata ciliar, que mudassem a sua forma de produzir, melhorando inclusive a sua forma de produzir, respeitando a água, a biodiversidade, né? E isso trouxe renda e trouxe melhorias ambientais, né? E a mesma coisa tem um projeto bastante antigo, já existe há 14 anos, que é o Conservador de Águas, que acontece no município de Extrema, aqui no sul de Minas Gerais, e também começou dessa forma, pagando para os proprietários protegerem suas nascentes. Então, faz área de proteção ambiental, recompõe a mata ciliar, não deixa o gado invadir, não desmata o topo do morro, não desmata as encostas. E quando a galera começou a ganhar para proteger, ficou um sistema interessante. Outra coisa legal, eu acho que a Alice vai explorar um pouco mais depois, eu tive alguns anos atrás visitando a Costa Rica, um país muito interessante, e eles têm uma coisa muito, muito sofisticada lá, que desde a Segunda Guerra Mundial, eles passaram a investir, pararam de investir nas Forças Armadas e passaram a investir em educação e preservação. E hoje em dia a Costa Rica é um exemplo mundial na questão de preservação, educação e turismo sustentável. 20% do PIB da Costa Rica vem de turismo. Mais de 1/4 da população costarriquense trabalha no turismo, trabalha na cadeia do turismo. E é um país que tem uma educação bastante interessante assim, que pude ver na prática lá, como o povo é educado e como desde criancinhas eles são educados a perceber a natureza como sendo uma coisa primordial para eles. Não só pela questão da sua qualidade de vida, mas pela qualidade da vida. Então eu fiquei muito apaixonado, muito encantado, acho que é isso, né? A gente pode olhar para o nosso território, olhar ainda para a natureza presente aqui e começar a sonhar outras possibilidades de estar nesse território, né? Que educação temos, que turismo temos aqui na nossa região. Temos atrações turísticas incontáveis. Essa terra é linda. Só que a gente explora isso. A gente vende esses cartões postais que nós temos aqui, e vender não no sentido de entregar, mas no sentido de apresentar, de conduzir pessoas, de conduzir processos. E
Isso pode ser um ganho para a nossa cultura, para a nossa vida, para a nossa preservação, para a nossa qualidade de vida. Então eu fico sempre muito inspirado por isso. Tem formas da gente se desenvolver que não é essa forma ridícula da gente lotear, picotar, construir, vender o nosso patrimônio natural baratinho, porque patrimônio natural, eu repito, é só uma vez que a gente vende e acabou. Então, se isso é o desenvolvimento baseado no agora, baseado no modelo atual, ele vai se exaurir muito em breve, porque a gente não tem um estoque eterno de bens naturais para comercializar. A gente comercializa só uma vez bem natural. Então, acho que eram essas provocações que eu tinha aí, inclusive para a gente discutir, para a gente fortalecer esse espírito crítico que está nascendo aqui em Itapecerica e na região, porque é isso, a gente tem um ouro aqui no nosso território, a gente tem um patrimônio maravilhoso que a gente não reconhece, não valoriza, a gente não protege. Inclusive, só para mostrar um pouco desse poder cidadão, esse ano é ano de eleição, né? Mais uma vez ela chegou. Estamos escolhendo nossos representantes com qual discurso? Com qual bandeira? A gente tem que começar a votar mais e brigar mais por aquelas pessoas que falam em saneamento básico, falam em preservação ambiental, falam nesse tipo de desenvolvimento socioeconômico baseado na proteção do ambiente. É uma maneira da gente começar também a mudar esse jogo. A gente precisa de representantes melhores para que as nossas ideias sejam de fato defendidas e não só as ideias de quem tem grana ou quem está no poder atualmente, que é esse modelo sacana, esse modelo ruim para a preservação da terra, para a preservação da cultura local e da condição de vida local. Certo, galera? Então, acho que essas contribuições que eu tinha, né? A perguntinha do modelo que a gente quer, mas já fiz as perguntas, né? Mas basicamente era isso que eu tinha para trazer aí. E é isso, vamos ficar aí para debater e ver que ideias mais a gente tem aí para somar. Muito obrigado pela atenção, pessoal.